A que eu tive mais avistamento, manifestações, foram os greys, os de tamanho alto, que é o alto que eu digo 1,90, 2 metros de altura, são brancos, e uma cor assim, branco e cinza, cimento queimado, entre essas cores. Então, foi uma raça que eu não tive boas experiências porque eles não têm boas intenções com a humanidade. Quando eu digo não tem boas intenções, eles fazem colhimento de material genético para fazer reprodução de híbridos, para fazer estudos. É como se fossem a raça humana pegando cobaias para realizar os estudos, qualquer que seja feito, para Como eles atingir são um fisicamente? Fisicamente, eles, como eu falei assim, eles têm essa cor, pelo menos os que eu tive contato, essa cor entre branco e cinza, cimento queimado. Eles têm uma cabeça grande, os olhos grandes, uma boca pequena. Aqui o nariz é pouco nariz que tem, é bem pequeno, uma cabeça quase oval assim, tal, um pouco mais para trás. Só que acabou não acontecendo de eu ter medo, porque existem umas tecnologias deles lá que eles podem te despertar medo ou podem não despertar medo, né? Isso se a gente for um pouco mais profundo, dá quase também uma outra parte. Eu não vou me aprofundar nessa parte assim. Mas isso eu estou contando dos avistamentos que eu tive na base de Hohenfels, onde eu estive na Alemanha. Na Alemanha tem uma base de Hohenfels, eu estive lá. E lá eu acabei sendo vítima de abdução. Eu falo vítima por quê? Porque a abdução é um processo que você é sequestrado, né? Não é por espontânea vontade. Quando é espontânea vontade, você é contactado, mas a abdução é sequestro. Eles tiraram do seu corpo por vontade própria. Só que eu já estava num projecionismo tão avançado ali que eu acordei na minha abdução e eu vi esses seres mexendo em mim. E eu olhava para o redor e eu via fios, como se fossem fios etéreos, misturado com um material assim um pouco gelidificado, né? Como se fossem gels em outros corpos ali dentro o que parecia ser uma nave. E essa nave era branca, todinha branca, mas com aquela luz bem forte. E entre essa parte branca e o resto que eu digo tinha lá algo a mais. Só que daí ficava uma penumbra preta. Então parecia ser um laboratório mesmo onde eles mexiam. E Eu você via ali. chegou a conversar, já que você acordou nesse momento, teoricamente, lá, você chegou a perguntar o que estava acontecendo, o que estavam fazendo com você? Perguntei, mas olha só como é interessante. Toda vez que a gente acorda, isso até geral, se vocês se identificam com isso. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente fala, a gente não fala, a gente pensa. Fala, poxa, mais um dia, nossa, acordei. Então a gente nutre esse pensamento e a gente acaba não falando. Então aonde eu vou querer chegar? Ali quando eu acordei, é a mesma coisa, eu cheguei pensando. E quando eu cheguei pensando, existia uma resposta de volta alimentando esse pensamento. Então eu não precisava falar. O exercício de falar é um esforço. A nossa cabeça ela entra num processo cognitivo onde que a gente vai despendiar um esforço para a gente mover músculo, fazer o som. O pensamento ele é muito mais aconchegante, ele já pega e já flui, é natural, é rápido. Então quando eu tive esse contato, eu comecei os primeiros pensamentos e já tive essa troca e não precisava falar. Foi uma telepatia. Exatamente. Então foi logo assim uma troca, mas eu sentia que eu estava sendo entendido, mas eu falava e eu jogava aquela enxurrada de informações. Onde eu estou, o que está acontecendo, poxa, então vocês existem de verdade. Só que eu notei que foi um susto para eles eu ter acordado, porque no projecionismo eu estava bem afiado fazendo essa projeção, exercício de projeção também, então eu acabei acordando. Então parece que eu saí um pouco do protocolo ali deles e eles assustaram. Eles que eu digo porque existiam dois ali, onde eu vi um de primeiro plano que estava mexendo em mim e outro um pouco mais distante. Então eu vi que esse primeiro ele tomou um susto, o outro olhou e ficou olhando meio de longe e meio que se afastando. Mas parecia que ele estava fazendo outra coisa esse segundo. Mas o primeiro olhou e deu aquela assustada, até brinco, falei, poxa, como esses caras assustam, né? Mas existiu essa reação de que que o meu despertar não era para acontecer ali. Então acabou acontecendo um susto e eu comecei a fazer muito churrada de pergunta. Recebi algumas coisas assim da parte deles. Você pode falar? Não, assim, o que eu recebi é falar assim, olha,
você não tá preparado, olha, não é agora, calma, fique calmo, né? Então, mas eu tava calmo, mas eu entendi ali que eu tava extasiado, eu tava assim, nossa, confirmei, vocês realmente existem. E aquilo era real, assim, muito real, que eu sentia todo o meu corpo, sentia o ambiente, e era um ambiente até um frio, e essas respostas que eles me davam era mais, vai ser respondido, tudo que você tá falando vai ser respondido, mas calma, não é agora, eles estavam me tranquilizando. Mas eu não sabia a real intenção. Depois que eu fui olhando, eu fui vendo as outras coisas ao meu redor, o estado que eu tava, aí foi caindo uma ficha do tipo, estão fazendo um recolhimento orgânico aqui que eu não autorizei. Quero falar para você que também vai se casar ou você que está preparando para ser madrinha de casamento, a Gláucia Freitas Acessórios você pode comprar e também, claro, se sentir bela, maravilhosa, com os melhores sapatos, certo? Então você pode comprar. Eu vou mostrar para você umas fotos aqui lindos, os sapatos muito bonitos, tem muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque na Gláucia Freitas você pode fazer tudo personalizado. Ela vai medir a forma do seu pé e a partir dali fazer a forma do sapato especialmente para você.